Bom dia, irmãos. Eu vou gravar aqui então o novo estudo, né, que nós estamos fazendo no curso de Maturidade Cristã, e o novo tema é o discípulo e a igreja, lição número 5, que começa na página 40 do nosso livrinho, tá? Então, tem em mãos o seu livrinho e tem em mãos a Bíblia, porque nós vamos ler vários textos bíblicos que são importantes para a gente entender o que é a igreja, tá bom? O texto bíblico que é base para esse estudo é Mateus capítulo 16, verso 18. Então abre a sua Bíblia em Mateus 16, 18 e leia junto comigo. Que diz assim: Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Muito bem, vamos orar. Jesus, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, pela oportunidade de poder estudar a tua palavra. Pedimos, ó Senhor Deus, que o Senhor esteja fazendo com que essas verdades criem raízes em nossos corações, para que a gente entenda exatamente aquilo que o Senhor prescreveu à igreja para ser, Pai. Nós queremos ser igreja de acordo com o teu coração, não de acordo com aquilo que nós pensamos, ou queremos, ou achamos que é melhor ou conveniente. Nós queremos ser igreja conforme a tua vontade, Pai. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Esse estudo tem 5 objetivos. E quando nós chegarmos no final do estudo, a gente vai voltar nessa página 40 e nós vamos ver se a gente conseguiu alcançar esses 5 objetivos, tá? O primeiro deles é identificar 2 sentidos fundamentais da palavra igreja no Novo Testamento. 2. Descrever os diversos significados de igreja como congregação. Identificar a origem da igreja e seus oficiais. Identificar a missão primordial da igreja. E descrever o desempenho da igreja como agente de reconciliação. Então, esses 5 objetivos nós vamos rever no final dessa lição, se nós conseguimos entender, conseguimos pegar esses 5 objetivos, tá bom? Vamos voltar em Mateus 16, 18. Eu gostaria de fazer alguns pontos em cima desse texto. Primeiro, que a gente não pode pegar o texto só um versículo e fazer toda uma teologia em cima de um versículo. A gente tem que ver sempre o contexto. A gente já estudou isso no primeira lição deste nosso treinamento, né? Então nós vamos observar algumas coisas nesse texto, no contexto desse texto, nos versículos antes, né? Preste atenção aí, versículo 13 de capítulo 16, diz assim: Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: Quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: Uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: Bem-aventurado és Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-eis as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado no céu, e o que desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos de que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Então aqui nós temos Jesus conversando com os discípulos apenas, só eles, né?
e dando orientações sobre o que fazer e o que não fazer. Mas o ponto principal desse texto é igreja, é sobre a igreja. Jesus está perguntando aos discípulos o que é que o povão por aí diz que eu sou. Né? O filho do homem, quem que é o filho do homem na cabeça do pessoal aí? E os discípulos respondem, né? Uns dizem que é João Batista, outros dizem que é o profeta Elias, outro diz que é Jeremias ou algum outro profeta. Então a cabeça do povo local naqueles dias estava conectando a figura do Filho do Homem, ou seja, de Jesus, com alguém do passado, algum profeta que talvez ressuscitou e agora está no nosso meio de novo. E mencionam Elias, Jeremias, né, ou João Batista, João Batista, por exemplo, tinha sido decapitado não muito tempo antes disso. E aí Jesus, né, faz uma pergunta aberta e abrangente, o que é que o pessoal diz que eu sou. E aí Jesus ele afunila a pergunta para os discípulos e diz: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Jesus. E aí Pedro dá uma resposta que é fundamental para a base da igreja. Tá? Ele responde no verso 16: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Pergunta teológica fundamental, né? Cristo, o Filho de Deus, né? O enviado de Deus, o Messias esperado por a nação de Israel. Então, o Filho de Deus, do Deus vivo, né? No verso 17, Jesus então diz para Pedro, responde a Pedro: bem-aventurado, feliz é você, Simão Barjonas, que era o nome de Pedro, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram. Veja que essa revelação de quem era Jesus foi Deus que revelou a Pedro quem era Jesus. E fez Pedro proclamar da boca para fora quem era o Cristo. Tá? Então veja que é revelação de Deus no coração das pessoas. Tá? Mas meu Pai que estás nos céus, que revelou a Pedro. Aí no verso 18, que é o verso base dessa lição, diz assim: também eu te digo que tu és Pedro. Pedro. E aqui Jesus, né, afirma a mudança, uma mudança de nome de Simão para Pedro, que significa pedra. E aqui o jogo de palavra pode confundir muitas pessoas, tá? Porque ele diz assim: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas meu Pai que estás nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, que significa pedra. E Jesus diz: e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. De que pedra Jesus está falando aqui? Porque esse é o texto entendido, por exemplo, pela Igreja Católica, de que a Igreja foi fundamentada, iniciou sobre Pedro, e que esse texto, na interpretação católica, é que esta pedra é Pedro, por causa da troca de nome. Mas quando nós olhamos para o contexto, o versículo anterior, Jesus está falando que Deus, o Deus vivo, revelou a Pedro quem ele é. Não Pedro, quem Jesus é para Pedro.
Olha o verso 16 de novo. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, quando eu olho para o contexto, Pedro, que foi mudado, né, de Simão, o nome dele, para Pedro, Pedro deixa de ser o foco da afirmação de Jesus, e a afirmação de Jesus recai sobre ele mesmo, dizendo que ele é o Cristo, Filho de Deus. Essa é a pedra fundamental da igreja. Jesus, não Pedro. Presta muita atenção nisso. Jesus não está referindo a Pedro como a pedra fundamental da igreja. Jesus está se referindo a ele mesmo. Porque Jesus está fazendo referência à revelação que Deus deu a Pedro e que ele acabou de recitar. Ele acabou de falar isso no texto. Tá bom? Por que eu digo isso? Porque há outros textos que confirmam que Jesus é a pedra angular da igreja. Por exemplo, vamos lá em Mateus, capítulo 21, um pouquinho mais à frente, verso 42. Mateus 21, 42, onde diz assim: Perguntou-lhe Jesus: Nunca lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Essa veio a ser a principal pedra angular. Isto procede do Senhor e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será entregue a um povo que lhe conduza a respectivos frutos. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzida a pó. De que pedra Jesus está falando? Dele mesmo. Dele mesmo. Vamos para um outro texto. Atos, capítulo 4, verso 11. Atos 4, verso 11. 4:11 diz assim, ó: Esse Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Muito bem? Mais um texto, um pouco mais à frente, nós vamos para 1 Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 10, verso 4, que diz assim: Todos eles, verso 3, todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era Cristo. Olha que interessante. Lembra que lá no deserto jorrou água da pedra? Muito bem. Então, essa pedra que jorrou água, e lá no Novo Testamento, a gente vê, né, Jesus conversando com a mulher no poço de Jacó, João capítulo 4, e Jesus diz assim: aquele que beber desta água nunca mais terá sede, porque esta água jorrará para a vida eterna. De que água Jesus está falando? Da água dele, a vida eterna, né? Ele é a rocha da vida eterna. Tá bom? Então, assim, essa ideia de que Pedro é o fundador da igreja não é bíblica e não é teologicamente suportada, né?
Pensa comigo, se a igreja fosse baseada em um ser humano, esse ser humano nunca seria capaz de fazer com que a igreja permanecesse até os dias de hoje, principalmente depois de toda a perseguição, né? E quando a gente olha para a Bíblia, inclusive o Velho Testamento, a figura do povo de Israel, né, a formação do povo de Israel, as promessas sobre o povo de Israel indo para o Egito, saindo do Egito. Nós vemos que a ideia de igreja, embora seja a palavra igreja seja uma palavra grega, né, eclesia, que é usada no Novo Testamento, porque o Novo Testamento foi escrito em grego, hebraico e aramaico, é uma palavra grega, tá? A gente vai ver o significado daqui a pouquinho, mas a ideia de congregação, de ajuntamento, de adoração, de vida em comunidade não é só vista no Novo Testamento. Ela começa no Velho Testamento, tá bom? Na formação do povo de Deus, tá certo? Então, o fundamento da igreja é Jesus Cristo, a pedra angular. É aquela pedra que quando um pedreiro começa uma construção, ele começa por uma pedra, tem gente que chama de pedra de esquina, que é aquela pedra ou aquele bloco ou aquele tijolo que vai fazer o canto da parede, o esquadro de toda a casa. Então essa pedra angular é a pedra fundamental, pedra mais importante, ou o bloco mais importante para determinar o ângulo, o esquadro da casa, né? Então, espero que deu para você entender, né? Esses textos são muito importantes para nós como igreja, tá bom? E é bíblico isso, é bíblico. Vamos lá, introdução. A palavra igreja tem dois significados fundamentais no Novo Testamento. Na maior parte de suas ocorrências significa congregação. A ênfase está no grupo de crentes em Cristo batizados e que se reúnem para adoração, companheirismo e serviço cristão. Então aqui nós temos uma definição interessante do que é igreja. Então a gente vê aí que igreja é um grupo de crentes em Cristo, pessoas que acreditam em Cristo, um grupo de pessoas que acreditam em Cristo e que são batizadas em Cristo, no nosso caso, batizados em água por imersão, porque o batismo representa esse compromisso com Cristo, né, compromisso com a igreja, essa nova vida, essa declaração pública de que eu pertenço a Cristo. E que essa igreja faz? Ela se reúne para adoração, companheirismo e serviço cristão. Então vamos lá. Uma igreja que diz que é formada, mas ninguém é crente em Cristo Jesus, ninguém acredita em Jesus, então não é uma igreja. Você pode até pensar, por exemplo, hoje em dia tem aí, né, a igreja de Satanás. Biblicamente, a palavra igreja expressa no Novo Testamento um grupo de gente que crê em Cristo, não em Satanás. Tá bom? Batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, né? Então, se uma pessoa ainda não é batizada, ela ainda não é parte oficial da igreja, tá? E estou falando isso espiritualmente. E que se reúnem para adoração. Uma igreja que diz que é igreja e que não se reúne para adoração
não é igreja. Por isso, essa ideia toda de os desigrejados, pessoas que dizem que eu sirvo a Deus em casa, eu não preciso ir para a igreja, não é uma ideia bíblica. Porque nós vemos no Novo Testamento e no Velho Testamento a congregação de Israel, a igreja do Novo Testamento, se reunindo em casas e no templo. Então, um crente em Jesus Cristo de verdade vai priorizar as reuniões, o ajuntamento, a comunhão, o estar juntos, que às vezes pode ser na igreja, no templo, na construção física, pode ser nas casas, né? Pode ser em outros lugares, mas a comunhão é uma das características fortes da igreja. O companheirismo, né? Então você pode até reunir e adorar o Senhor junto, mas se não tiver companheirismo, não vai ser igreja. Por quê? Porque o companheirismo é quando você, né, ombra um a um, aquela coisa de estar junto, de ajudar um ao outro, né? De estar junto tanto nas alegrias como nas tristezas. Eu fiz referência na terça-feira e como eu gosto, né, de ir na casa do irmão Gessi, da irmã Lisete, e eu gosto de ver como eles se referem às pessoas que vão trabalhar com eles lá. Eles não chamam os trabalhadores de trabalhadores, eles não chamam os trabalhadores de empregados, né? Não chamam os trabalhadores de funcionários, eles usam a palavra companheiros. Hoje nós temos tantos companheiros. Hoje a irmã Lisete outro dia até disse para mim que uma das coisas que ela mais gosta de fazer é cozinhar para os companheiros. Eu acho isso muito legal. Companheiros. Ou seja, essas pessoas que estão indo lá trabalhar para eles estão ajudando eles a manter a propriedade deles. A igreja é a mesma coisa. Nós somos companheiros uns dos outros e temos que nos ajudar como igreja, tá bom? E a última característica é serviço cristão. Uma igreja que não presta serviço cristão, está deixando uma responsabilidade de lado. E o que é serviço cristão? É só pregar o evangelho? Não, é fazer tudo aquilo que nós podemos fazer para que o evangelho seja entendido. Por exemplo, ação social. Jesus fez ação social? Claro que fez, com a motivação de pregar o evangelho. Né? Eu tenho falado repetidamente na igreja que o evangelho é o evangelho de duas mãos. Jesus sempre deu o espiritual e também o físico para as pessoas. Né? Ele multiplicou o pão, o peixe, ele curou, ele sarou, né? Ele acalmou a tempestade, né? E etc e tal. Então, Jesus sempre apresentou o evangelho com expressões, vamos dizer assim, físicas de amor, de graça, de misericórdia da parte de Deus, tá? Certo. Então, o foco aqui agora é nas palavras igreja e congregação, tá? Então, congregação é mais usado, a gente pode pensar mais na palavra igreja como um grupo de pessoas local. Por exemplo, a nossa igreja ali no Vale, aquelas pessoas que se reúnem ali é a igreja, uma congregação. Agora deixa eu explicar também a nossa conexão, o nosso entendimento denominacional sobre isso, tá bom? Institucionalmente, a nossa igreja no Vale é considerada pela igreja de Jauru como uma congregação. Peraí, pastor, tá confuso esse negócio. A gente é igreja ou não é igreja? Nós somos igreja.
Tá? Jesus disse, onde 2 ou 3 estão reunidos em meu nome, ali eu estarei no meio deles. Então, nós somos igreja, porque estamos ali reunidos em um nome dele. Mas institucionalmente a denominação veio como congregação, porque ainda o termo institucional é aquela igreja, aquela congregação não foi ainda organizada igreja. O que significa isso? Ainda não foi organizada. Quer dizer que a documentação, nós ainda não temos um CNPJ, nós ainda não temos uma diretoria, então a instituição não foi organizada ainda diante dos olhos do governo, tá bom? Por isso a nossa administração ainda presta contas para a igreja de Jauru, tá bom? Então, não quer dizer que nós estamos em falha com o Senhor Jesus, que nós não somos igreja, que nós não podemos ser chamados igreja. Nós somos igreja no sentido espiritual, tá certo? Então não fique preocupado, porque em breve nós vamos organizar essas coisas, e quando chegar a época de nós termos a organização eclesiástica da nossa igreja, e passarmos de congregação para igreja, institucionalmente falando, aí nós temos um processo que a denominação faz. Então os pastores da região vão vir, vão fazer algumas perguntas para toda a igreja, não só para mim, mas para toda a igreja, e a igreja precisa estar capacitada para responder aquelas perguntas que têm a ver com eclesiologia, ou seja, a doutrina da igreja, o que é a igreja. Por isso esse estudo é tão importante para nós, tá bom? A nossa igreja, os nossos irmãos do Vale precisam entender o que é a igreja, tá certo? E aí, quando eles vierem, vai se marcar um dia, vai vir um grupo de pastores. Quando eles vierem para isso, então vão fazer essas perguntas, e se a igreja responder bem, então os pastores vão entender que a igreja entende o que é igreja, né? Os irmãos entendem o que é igreja, e aí vão dizer, muito bem, então vocês podem ser oficialmente organizada como igreja local. Tá? Esse é o processo denominacional, é assim que a gente faz, tá bom? Mas vamos nos ater no estudo bíblico principalmente ao que é igreja a partir da palavra de Deus, porque isso é o mais importante, tá? Isso é o mais importante. De denominação para denominação, às vezes a maneira como se faz o processo pode ser diferente, mas o valor, o princípio bíblico precisa ser permanecido, e isso precisa estar enraizado em nossos corações, tá? Então, vamos lá. Continuando ainda no primeiro parágrafo da introdução, né? Outras vezes a palavra igreja é usada para descrever todos aqueles que aceitaram Jesus Cristo como Salvador. É o sentido global e mais amplo da palavra igreja. Então vamos pensar na palavra congregação como igreja local. E vamos pensar como igreja, a palavra igreja, no sentido universal, global. Todos os crentes que creem em Jesus Cristo, espalhados pela face da terra. Vamos pensar na igreja, que a gente chama de igreja universal. Não a igreja universal do reino de Deus, não essa denominação. O conceito de igreja universal, que abrange todos os crentes em todos os tempos, passados, presentes e futuros, espalhados na face da terra, tá bom? Então, pensa comigo, igreja universal e igreja local ou congregação, tá certo? Em nosso estudo vamos nos preocupar com a igreja no sentido de congregação. Então, nós vamos focar nesse estudo sobre a palavra congregação, ou seja, a igreja local.
é no contexto da igreja local que o discípulo se desenvolve no estudo e na prática da fé no Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, esse papo de eu sou crente, não preciso ir na igreja, não funciona. Por quê? Porque a igreja é onde você vai para a comunhão, prestar serviço cristão, ter o companheirismo, adorar o Senhor. É o lugar onde você vai aprender e praticar a sua fé também. Terça-feira passada no grupo eu mencionei um texto, que se eu não me engano é Provérbios, que fala que o ferro afia o ferro, né? Quando você pensa lá no... Peguei 2 réguas aqui de exemplo. Quando você pensa lá no açougueiro, né? Você vai comprar carne no açougue e o açougueiro precisa afiar a faca dele para cortar mais rápido e mais fácil a carne. O que ele faz? Ele pega a faca, é só um exemplo, e depois pega um outro ferro chamado de chaira e afia, acerta o fio da faca dele, né? Não é assim? Então a igreja é assim. A igreja é um lugar onde você me afia na fé, faz eu ficar melhor na fé, e vice-versa também, onde eu te ajudo a crescer. Então, sem essa comunhão, sem esse ambiente de comunhão, de trabalho juntos, de servirmos juntos, a nossa fé não é afiada. Portanto, pessoas que creem nessa falácia, nessa meia-verdade de que eles não precisam ir para a igreja para ser crente, não é bíblica, não é ideal e não é bem aplicável isso, porque eu preciso de você para ser um melhor crente em Jesus Cristo. E você, gostando ou não de mim, você precisa de mim. Então, nós precisamos uns dos outros para crescermos juntos na igreja. E o ambiente da igreja nos treina para sairmos para o mundo e pregarmos o Evangelho. Cada vez que eu prego no culto e te ensino alguma coisa, a intenção é de que você saia dali entendendo mais da palavra de Deus e sabendo como aplicar a palavra de Deus dentro e fora da igreja no seu dia a dia. A gente não está ali para apenas passar tempo. A igreja não é um clube em que a gente vai se reunir e de vez em quando vai fazer uma festinha e comer um churrasco e tomar um tereré. Não é um clube, embora que a gente pode fazer isso, como a gente tem feito, né? Se reunir para comer. Mas não é um clube social. Igreja é lugar de crescimento, de aprimoramento, de santificação, de treinamento. Então, quando você, meu querido irmão e irmã, não vem na igreja, você está perdendo de ser afiado, né? Vou usar minha reguinha aqui de novo. Você está perdendo de ser afiado e você está deixando de me abençoar por me afiar. Deu para entender? Então, é muito importante que a gente venha para as reuniões da igreja. Mas eu já falei sobre isso na igreja muitas vezes. Se eu não for, o pastor vai ficar bravo. Se eu não for, o pastor vai ligar para mim e perguntar. E de vez em quando eu ligo, de vez em quando eu pergunto. Mas é porque se você não for na igreja, eu vou bater no você, pegar no seu pescoço, te apertar, vou xingar você, vou esculhambar você. Não. É porque eu sinto falta de você na igreja, porque eu preciso de você na igreja. Eu preciso ser afiado por você e vice-versa. Beleza? Espero que tenha dado para entender um pouco, né? Então, ponto número 1. Vamos ler aqui Efésios capítulo 4, verso 13. Nós vamos nesse estudo fazer questão de ler todos os textos bíblicos, tá?
Efésios 4:13 diz assim, ó, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para mim, esse é um texto que fala do meu destino em Jesus, meu destino como crente. Meu destino como crente não é apenas chegar no céu, embora seja uma destinação, eu vou estar no céu com Jesus. Mas a minha vida cristã não se resume em fazer tudo para chegar no céu. Para mim, esse texto de Efésios 4:13 está dizendo sobre a minha identidade. É muito mais do que chegar no céu. A minha identidade é ser como Jesus Cristo. Estatura de Jesus. O padrão de Jesus. O modelo de Jesus. Tá bom? Então você, meu irmão, minha irmã, precisa dar uma pensada sobre isso. Se você está pensando que o seu destino final, tudo que você está passando aqui na Terra, todo esse processo de santificação é apenas para você chegar no céu, você ainda não entendeu muito bem o cristianismo. O desejo de Deus é que nós nos tornemos como Jesus, cada vez mais. E isso vai culminar em chegarmos ao céu. Mas a razão principal é de que nós sejamos como Cristo, tá? E não tem nenhum orgulho nisso, porque Paulo está dizendo isso aqui nesse texto, né? 4:13, né? Efésios 4:13. Vamos ler de novo aqui. Puxa. Por alguma razão a minha Bíblia mudou de página. Efésios 4:13. Vamos começar do versículo 11, que é a frase completa, né? E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Vendo, uma coisa puxa a outra. Deus deu responsabilidades e dons para pessoas para certas coisas. Olha só, o verso 12 diz: com vistas ao aperfeiçoamento, com a intenção de aperfeiçoamento. De quem? Dos santos. Para quê? Para o desempenho do serviço. Que serviço? Serviço cristão. Serviço dentro da igreja, para nós crentes, e o serviço de nós crentes para os que estão fora da igreja ainda, né? Os que ainda não creem em Jesus Cristo. E de novo, para o quê? Para a edificação do corpo de Cristo. Quem é o corpo de Cristo? A igreja. Até que todos cheguemos à unidade da fé, ok? Até que. Então aí tem um alvo. Nós temos que fazer estas coisas para alcançar o quê? A unidade na fé, número 1. 2, o pleno conhecimento do Filho de Deus. Então nós nos reunimos como igreja. Esses homens chamados e dados a homens e mulheres, né, com esses dons descritos no versículo 11, eles estão ali para nos ajudar a conhecer mais do Filho de Deus. E a outra razão é a perfeita até que a gente chega à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Ou seja,
esses homens do versículo, homens e mulheres, esses ministros, esses dons são dados para pessoas na igreja para que a igreja cresça em conhecimento, em santidade, no padrão de Cristo Jesus. Então não está falando nada de céu aqui. O céu a gente vai herdar por causa destas coisas, por conhecermos a Cristo, por chegarmos no padrão de Cristo. O céu vem no pacote, vamos dizer assim. Mas a razão principal de Deus para nós é que a igreja seja edificada, a igreja cresça em conhecimento de Jesus, tenhamos a fé em Jesus Cristo e chegamos à medida de estatura de Cristo. Espero que tenha dado para dar uma entendida aí, tá bom? Então, a igreja tem uma função espiritual, social, super importante, né? De novo, eu volto a afirmar, se a igreja fosse baseada em um homem, fosse construída em cima de um homem, Pedro, Wagner, João, Antônio, a igreja hoje não existiria mais. Porque nenhum de nós teríamos condições de dar tudo o que a igreja precisa. Isso é de Jesus Cristo. A Bíblia diz que Cristo é o cabeça da igreja. Cristo, não o homem. Não sou eu, não é o pastor da igreja, é Cristo. Eu apenas estou liderando um grupo porque Deus me pediu para fazer isso, mas eu não sou, e nenhum pastor, nenhum padre, nem o Papa é a cabeça da igreja. Nenhum daqueles que ultimamente, né, tem sido chamado de apóstolos são os cabeças da igreja. Nenhum humano é o cabeça da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, biblicamente falando. Tá bom? Então é muito importante que você entenda isso, tá? Porque essa vai ser uma das perguntas no dia da organização da igreja. Quem é o cabeça da igreja? E se você, meu irmão, minha irmã, responder que o cabeça da igreja é o pastor Wagner, eu vou disciplinar você. Porque o cabeça da igreja é Jesus Cristo. Tá bom? Vamos lá. Ponto número 1. O que é uma igreja? Hoje em dia, quando se fala em igreja, logo se pensa em uma organização ou instituição. Veja bem, diante do governo brasileiro ou de outros países, a igreja é uma instituição. Por isso é registrada no governo. Por isso, em alguns lugares, alguns governos dizem que uma igreja não registrada é uma igreja clandestina, né? Então a nossa congregação no Vale é clandestina? Não, não é, porque nós estamos debaixo da autoridade da Constituição Institucional da Primeira Igreja Batista de Jauru. E nós vamos nos tornar igreja institucionalizada no Vale quando nós organizarmos os documentos. Então aqui o autor diz que muitos pensam que a igreja é uma organização ou instituição. Eu ainda vou mais além e digo que muitas pessoas pensam que igreja é o lugar onde nós nos reunimos, o templo, a construção, que muita gente se refere como igreja. Na verdade, construção é construção. A igreja é aquilo que nós lemos na introdução, né? Um grupo de crentes em Cristo batizados e que se reúne para adoração, companheirismo e serviço cristão. Isso é igreja. Esse grupo pode se reunir debaixo do pé de manga, na caverna. Existe uma igreja enorme no Egito que se reúne numa caverna.
Sabia disso? Outro dia eu vi na internet o culto deles. Que coisa maravilhosa, que lindo. É uma enorme, de uma caverna, baita de uma caverna, e centenas de pessoas estão ali adorando o Senhor, né? Sistema de som, cadeiras e tudo mais, mas é uma caverna, tá? Então, o lugar onde a igreja, o grupo de crentes se reúne, não é tão importante. O que é importante é mantermos o princípio de reunirmos, congregarmos juntos, tá bom? Esse é o princípio. O local não é tão importante. Claro que, por exemplo, você não vai se reunir numa discoteca, né? Enquanto todo mundo está dançando e ali você tentando fazer culto. Não vai funcionar, né? Você não vai reunir, por exemplo, numa zona de prostituição, né? Embora eu já ouvi, eu já ouvi de ministérios que tentam trabalhar, né? E têm trabalhado com prostitutas e prostitutos que vão para as zonas de meretrício fazer evangelismo e lá, né, isso aí pode te assustar em ouvir isso, mas eu já ouvi muitos ministérios fazendo isso, evangelismo, e lá dentro da zona de meretrício, daquele prédio, né, mal conceituado, se reunirem com as pessoas dali para ler a Bíblia e orar. Né? Então, assim, mas eu nunca vi um culto lá dentro. Né? Vamos para frente, irmãos. Mas nos tempos do Novo Testamento, a igreja era conhecida como um organismo vivo e dinâmico. Então, as pessoas daquela época olhavam para esse grupo de pessoas no Novo Testamento que se reuniam e eram dinâmicos naquilo que eles faziam. Eles iam para o templo, iam para as igrejas. Dinâmico porque a palavra dinâmico vem da palavra dinamite, né? A explosão da igreja avançando pelas várias cidades e vários países da época mostra o dinamismo da igreja. Então, uma igreja que é quietinha, é tímida, não sai para evangelismo, não se preocupa com as pessoas que estão ao seu redor, não ajudam essas pessoas, não estão ali chorando com os que choram e se alegrando com os que se alegram, não expressa o dinamismo da igreja. A igreja, ela é dinâmica, ela é viva. Por isso usa a palavra, nesse texto do nosso livrinho aqui, a palavra organismo, porque organismo é uma coisa viva, né? E o organismo tem essa capacidade de se multiplicar. Então, por isso a gente usa a palavra célula, por exemplo, vem desse conceito de organismo. As células, elas se multiplicam. Então, por exemplo, um grupo em casa, um grupo que se reúne na casa, nós temos usado a terminologia pequeno grupo multiplicador, PGM, justamente por causa disso, né? Para dar a ideia de multiplicação. Na nossa igreja, um grupo que se reúne em casa, em qualquer casa, nós temos apenas 2 hoje se reunindo, um na casa do irmão Samuel, que às vezes se reúne uma semana na casa do irmão Samuel, outra semana na casa do irmão Nero, e um grupo que a gente precisa reativar ele, né? Eu não consegui reativar ainda, é o grupo na casa do irmão Gessi, e nós queremos formar 2 grupos na cidade do Vale de São Domingos, um com adultos e outro com jovens e adolescentes, e a gente tinha aquele grupo lá na casa da irmã Ivoneide, lá em Adrianópolis. A ideia dos grupos não é apenas uma ideia de que
o grupo se reúne na casa e só aquele grupinho toda semana, não convida ninguém, não chama ninguém, não tem a ideia no coração de crescer. Essa não é a proposta bíblica. Um grupo que se reúne, um grupo de crentes batizados, que se reúne para comunhão, para adoração e serviço cristão, que não pensa em multiplicação, está faltando com o ingrediente da igreja aos olhos de Jesus Cristo. Tá bom? Então, tenhamos cuidado com isso. Todo grupo que se reúne nas casas, debaixo da nossa administração eclesiástica, na Igreja Batista Vale da Bênção, tem que pensar, tem que puxar para crescimento. Não há limites de quantas pessoas pode ter um grupo, tá? Agora, quando o grupo cresce demais, aí a casa fica pequena ou é difícil de administrar aquele grupo, então o que a gente faz? A gente multiplica, a gente monta um outro grupo em outro lugar. Ah, mas isso é triste, pastor, a gente não vai ver os irmãos e tal. Isso é igreja, irmãos. Por isso é que a gente tem o culto central na igreja, no templo. Estou usando a palavra igreja. No templo. Que é para todo mundo se ver, para todo mundo ter comunhão. É por isso que de vez em quando a gente faz uma celebração especial, né? O aniversário da igreja, o Dia das Mães, os Dias dos Pais, né? O culto de graças ao Senhor por essas pessoas, essas funções na sociedade. É para quê? É para que todo mundo venha e se ajunte e a gente celebre o Senhor juntos. Isso é coisa do Velho Testamento, né? Velho Testamento, por que se fazia as grandes festas? É para que todo o pessoal de todas as tribos que moravam longe uns dos outros viessem para a grande celebração e pudessem adorar o Senhor juntos, ver pessoas, ter amizades, e inclusive, né, a questão de casamentos entre tribos, né? Então, irmãos, a reunião da igreja é um lugar central de comunhão, tá bom? Enfatizando que um pequeno grupo multiplicador tem que multiplicar, porque é isso que a gente vê na igreja, na Bíblia. A gente vê a igreja saindo de Jerusalém e indo tanto para a Judéia como para Samaria e os confins da terra. Então, uma igreja que está assim, gostosinha, pequenininha, legalzinho. Não, nós não queremos crescer porque nós queremos ficar assim, que é tão mais gostoso. É gostoso, é cômodo, mas não é bíblico. A gente tem que pensar em crescimento, tá bom? Tem que pensar em crescimento. Vamos avançando. O próprio significado da palavra igreja, que é derivada do grego eclesia, dá-nos uma ideia do dinamismo de sua existência, pois significa o grupo daqueles que foram chamados para fora. A comparação com o povo de Israel, que foi chamado para fora do Egito, é linda e extraordinária. Deus nos chamou para fora do poder do pecado. Glória a Deus, aleluia. Constituímos o corpo de Cristo na face da terra. Como um corpo, temos uma função ou missão a desempenhar. As seguintes expressões e textos vão nos ajudar a compreender o que é uma igreja de Jesus Cristo. Então agora a gente vai esmiuçar algumas palavras daquela definição de igreja que nós vimos na introdução. Tá? A primeira palavra é companheirismo. Ponto número 1, uma igreja é um grupo de companheirismo. Presta atenção, não é um grupo de luta, não é um grupo de competição,
não é um tribunal, é um lugar de companheirismo. Como eu falei, um lugar onde eu vou te ajudar a crescer e você vai me ajudar a crescer. Tá bom? Vamos ler Atos capítulo 2, verso 42. Atos 2, 42. O texto diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha que interessante, vou ler de novo. Perseveravam em várias coisas. Uma delas, a primeira delas é doutrina dos apóstolos, aquilo que os apóstolos tinham ensinado. Perseveravam na comunhão, perseveravam no partir do pão e perseveravam nas orações. Olha que interessante. Então, a perseverança de cada um de nós na igreja faz com que a gente faça coisas juntas. Perseveravam fazendo estas mesmas coisas. Mas, pastor, eu posso partir o pão em casa? Pode. Eu posso orar em casa? Pode. Mas como é que você vai ter comunhão sozinho? Não tem jeito. Eu posso perseverar na doutrina dos apóstolos. A doutrina dos apóstolos sobre a igreja diz que a igreja tem que ter comunhão. E que você e eu temos que perseverar nisso. Irmãos, quantas e quantas vezes, por anos, a igreja do Vale se reuniu com 3, 4 pessoas. Um dos maiores exemplos para mim na nossa igreja de perseverança é o irmão Samuel e a irmã Lúcia. Não. Gente, esse casal é um modelo para nós, irmãos, de perseverança. Quantas e quantas vezes eles foram sozinhos, saíram de casa andando, foram sozinhos, chuva e sol, foram sozinhos para a igreja, para cultuar o Senhor e cultuaram o Senhor sozinhos, só eles dois. Quantas vezes eu ouvi eles falando isso? Perseveravam. Você tem perseverado na comunhão, na doutrina dos apóstolos, no partir do pão e nas orações? Muita gente, né, pula dentro quando tem festa na igreja, né? Que eu vou puxar a orelha, né? Eles perseveram no partir do pão, porque o partir do pão é bom, né? É gostoso, né? Você vai lá, enche a barriga e volta só na próxima festa, né? Isso aí é injusto comigo, é injusto com os outros irmãos. Por quê? Porque você não está compartilhando a comunhão. Você não está ali investindo na minha vida. Você está indo lá só comer. Aqui eu estou puxando a orelha mesmo, tá? Mesmo. Se você tem feito isso, você não tem agido como igreja. Você tem estado ali para o pão, o partir do pão, mas você não está ali na hora que o trem aperta, na hora que a gente precisa, na hora que tem que lavar um banheiro. Você não está ali para ajudar, né? Então, assim, você não está ali para me dar um conselho. Você não está ali para orar por mim. Você não está ali para me dar um abraço de irmão. Entendeu? Igreja é isso. Igreja é isso. Então, tem que rever aí, irmão e irmã. Tem que rever. Se você não tem sido perseverante, você tem que deixar o Espírito Santo te ensinar perseverança em ser igreja. Principalmente se você é batizado. Principalmente. A minha cobrança para você batizado é maior. Porque você fez um compromisso com Jesus
e com a igreja, de ser fiel à igreja. Então, se você é batizado, mas você não tem frequentado, participado das atividades de crescimento espiritual, emocional e físico que nós temos proporcionado na nossa igreja, você está em falha comigo. Você está em falha com outros irmãos. E pior, você está em falha com o Senhor, porque você fez um compromisso com Jesus. Tá? É sério, é sério. É muito sério, irmão. Muito sério, irmã. Tá bom? Então, repensa o seu compromisso com a igreja. Muito bem. Constituímos o corpo de Cristo na face da terra. Como um corpo, temos uma função ou uma missão a desempenhar. Seguintes expressões... Ixi, voltei lá atrás, desculpa. Nós já estamos lá na igreja, é um grupo de companheirismo. Muito bem, já lemos o texto. Aí tem uns espaços em branco para você preencher baseado no capítulo 2, verso 42. Então você escreve aí, eu não vou te dar as respostas não, tá? É muita folga, hein? Fala sério. E vamos então agora ler Colossenses capítulo 3. Colossenses capítulo 3. Filipenses, Colossenses 3, verso 12 a 21. Colossenses 3, verso 12 a 21. Que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão e longanimidade. 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outrem. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isto, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Olha que interessante isso. O amor é o vínculo da perfeição. E Paulo, quem escreveu esse texto foi Paulo. Paulo fala sobre o amor no capítulo 13 de 1 Coríntios. Depois você dá uma olhada nesse texto. Porque lá Paulo diz assim, eu posso fazer isso, posso fazer isso, posso fazer aquilo, posso fazer aquilo, isso, aquilo, outro. Mas, se não tiver amor, nada dessas coisas tem valor. 1 Coríntios capítulo 13, verso 1 ao verso 13. Tarefa de casa. Leia esse texto. Vamos continuar em Colossenses. Seja a paz de Cristo o árbitro em vosso coração, a qual também fostes chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria, louvando a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. E aí vem: esposas, sede submissas ao próprio marido, como convém ao Senhor. Maridos, amai vossa esposa e não a trateis com amargura. Filhos, em tudo obedecei vossos pais, pois fazê-lo é grato diante de Deus. Pais, não irriteis os vossos filhos para que não fiquem desanimados. É interessante que Paulo fala sobre a igreja, a vida cotidiana como crente, e aí ele inclui a função de pai, de mãe, marido e esposa e filhos neste mesmo capítulo, né? Então o nosso comportamento dentro de casa reflete também dentro da igreja, tá bom?
Muito bem, vamos para frente. A palavra comunhão descreve bem o relacionamento que deve existir entre os crentes no Senhor Jesus Cristo. Todos devem se considerar iguais e se amar mutuamente. É difícil eu expressar o meu amor por você quando eu não estou perto de você. Quando eu estou apenas orando, louvando e adorando o Senhor e partindo o pão dentro da minha casa. Na minha casa você não me conhece. Na minha casa você não vê os meus defeitos, os meus problemas. Na minha casa, eu vivendo dentro da minha casa, dentro das quatro paredes, você não sabe como me ajudar. Você não sabe as minhas dificuldades, as minhas tristezas, as minhas alegrias, o que eu gosto, o que eu não gosto. Nem eu sei como você é, se você ficar trancafiado dentro da sua casa. Mas uma das coisas legais, por exemplo, quando a gente decide fazer uma programação especial na igreja, é que enquanto nós trabalhamos como equipe, nós vemos as dificuldades de cada um de nós e também vemos os pontos fortes, né? A gente está ficando muito legal nisso na nossa igreja, né? Quando a gente fala assim, vamos fazer isso, né? A Rosana até brincou outro dia, né? Depois do aniversário da igreja, ela falou assim para mim, acabou o aniversário da igreja com toda aquela trabalheira que dá, né, de organizar, cozinhar, limpar, né? Acho que 1 ou 2 dias depois que acabou o aniversário da igreja, a Rosana soltou no grupo das irmãs, né, das mulheres da igreja, irmãs, a gente precisa organizar para o Dia das Mães. E pronto, as irmãs já foi organizando e foi tomando a frente, vamos fazer isso, eu cuido disso, eu cuido daquilo. E Rosana tá só no celular, né, mandando mensagem. E chegou uma hora e ela disse assim, gente, esse povo é animado demais. Nós acabamos de ter uma festa na igreja daquele tamanho e os irmãos já estão pulando dentro e organizando para o Dia das Mães. Esse povo é muito festeiro. E é legal isso, é muito legal. Mas para mim, como pastor da igreja, eu fico super feliz e satisfeito de ver não o resultado, a festa sendo feita, que é muito legal. É muito legal. A celebração é uma palavra bíblica. Eu não só gosto da celebração, mas eu gosto da preparação da celebração. Por quê? A preparação faz parte do discipulado, meu irmão. Então, você, meu querido irmão, minha querida irmã, diz assim, eu não tenho oportunidade na igreja, não me deixam fazer isso, não me deixam fazer aquilo, e não sei o quê. Para de choramingar. Oportunidade tem. Você é que talvez não tenha se envolvido, porque oportunidade tem. E muita, para ser bem sincero. O que talvez você esteja querendo é liderança. Aí já é outro papo. Liderança é outra coisa. Se você quer fazer coisas na igreja para se mostrar e para se tornar líder, vigia. Vigia, porque não é assim não. A gente tem que servir independente de querer ser ou não líder. A gente tem que servir. Ser líder é outro papo. A gente pode conversar sobre isso mais adiante. Mas se você tem sede de liderança, desespero de ser notado por aquilo que você faz, então a sua motivação não está certa. Tá? Tem que dar um passinho atrás, repensar isso, tá? Porque a liderança não acontece assim. Mas vamos lá. Romanos 12, verso 10. Romanos capítulo 12, verso 10. Diz assim:
Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferindo-vos em honra. Ou seja, eu vou fazer porque eu quero te honrar. Não interessa se você tem posição de liderança na igreja, não interessa. A honra deve ser dada a todos. Tá bom? Por exemplo, vamos pensar entre jovens e adultos, né? Os mais velhos na igreja. Eu digo velhos com todo respeito. Os que têm mais idade, são mais experimentados na vida, né? Os jovens têm que ter respeito. Tem que ter. Tá? Com os mais velhos. Não vai chamar um dos idosos da nossa igreja de ô velho. Estou falando com os jovens agora, né? Ô velhinho, ô velho, ô idoso, sabe, de forma pejorativa. Não faça isso. Quando um adulto falar com você jovem, quando um idoso, vamos dizer assim, um ancião, né, alguém que tem muito para te ensinar, falar contigo, para e presta atenção. Tá? Como diz a minha mãe, né? Baixa as orelhinhas e presta atenção, porque ele tem muito para te ensinar. Tá? Eu sou pastor da igreja, mas eu vou ser bem sincero. Tem muita coisa que quando o irmão Samuel fala, irmã Lúcia, irmão Gessi, irmã Lisete falam, né? Eu tenho que, eu sou pastor, mas eu tenho que parar e ouvir e respeitar. Às vezes eu não concordo com algumas coisas, mas isso não quer dizer que eu tenho que tratar esses irmãos com mais experiência na vida do que eu como ninguém que sabe nada. De jeito nenhum. Tá? E respeito aos mais velhos é bíblico. Né? É bíblico. Você pertence a uma nova família, a família de Deus. 1 Coríntios capítulo 3, verso 7. 1 Coríntios 3, 7. Diz assim: de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega. Peraí. É isso mesmo, 1 Coríntios 3, 7. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega são um, e cada um receberá o seu galardão, segundo o seu próprio trabalho. Porque de Deus somos cooperadores, lavoura de Deus, edifício de Deus sois vós. Então aqui está falando sobre a nossa posição dentro da igreja. Né? Nós podemos trabalhar juntos e fazer coisas, cuidar de pessoas, mas o crescimento, fazer as pessoas crescer não depende de nós, depende de Deus. É Deus que dá o crescimento. É obra do Espírito Santo, tanto em maturidade como em número na igreja, tá bom? Quantidade de pessoas. Às vezes a gente pode ficar seduzido pelo número de pessoas. Isso pode ser, tem que ser um motivo de alegria para nós, porque as pessoas estão vindo congregar e ouvir a palavra e a transformação na vida deles está acontecendo. Teoricamente tem que estar acontecendo. Mas isso pode também nos seduzir na maneira pejorativamente falando. Por exemplo, a nossa igreja é a maior igreja da cidade. Pode até ser a maior igreja da cidade, não é o nosso caso. A Igreja Batista do Vale da Bênção não é a maior igreja da cidade do Vale de São Domingos. Mas a gente podia dizer assim, é a maior igreja da cidade. E aí se torna orgulho. E a Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo. E o crescimento numérico não quer dizer que
o crescimento espiritual, a maturidade espiritual dessas pessoas acompanha o crescimento numérico. Não. Não acompanha mesmo. Tá? Biblicamente a gente sabe do trigo e do joio, né? Eles estão reunidos juntos, mas não são a mesma, não pertencem ao mesmo grupo. Estão juntos, mas não são da mesma família, tá certo? Então a gente tem que ter entendimento disso, tá? Na nossa igreja, na Igreja Batista, a gente tem experimentado um crescimento muito legal, muito gostoso, muito encorajador. Mas isso não quer dizer que 100% dos que estão vindo para a igreja estão realmente transformados, são crentes em Jesus Cristo, convencidos pelo Espírito Santo. Tá bom? Nem todos ainda são salvos por Jesus. Muito bem, e a última frase desta parte é: realmente maravilhoso ser um crente em Jesus Cristo. E